Nós estaremos agora a ministrar a palavra de Deus e logo depois nós teremos ainda dentro desse culto a oportunidade de participar da ceia do Senhor. Mas eu queria que você prestar atenção à mensagem desta noite que eu intitulei Na Caverna de Adulão. Não sei se você ouviu falar acerca da Caverna de Adulão, mas eu queria que você prestasse atenção e que você pudesse ouvir a palavra de Deus. Está em 1 Samuel, no capítulo 22, verso 1. Ouça a palavra de Deus, que nós vamos ler. Diz o seguinte, depois nós vamos orar. Então Davi, esse Davi é o rei Davi depois. Nessa época ele ainda não era o rei Davi. É aquele Davi que derrubou Golias. Vocês lembram da Bíblia? Então Davi se retirou dali e escapou para a caverna de Adulão. E ouviram os seus irmãos e toda a casa de seu pai. E desceram ali para ter com ele. E ajuntou-se a ele todo o homem que se achava em aperto, e todo o homem endividado, e todo o homem de espírito desgostoso. E ele se fez capitão deles. E eram eles uns 400 homens. Vamos fazer uma oração mais uma vez. Senhor, que está a tua palavra, nós te pedimos. Venha falar aos nossos corações, venha nos ensinar com esta palavra, para que possamos sair daqui, ó Deus, edificados. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Adulão era uma cidade mencionada na Bíblia e era uma das cidades reais dos cananeus. E essa cidade, ela tinha uma importância estratégica dentro da região de Israel. E havia uma estrada que passava perto da cidade de Adulão. Essa estrada mais tarde foi reedificada pelos romanos e se tornou uma estrada real. Mas no tempo de Davi, essa estrada já era muito importante. E Davi, ele passou por essa estrada. E é interessante lembrar que foi exatamente na região dessa estrada que aconteceu aquela famosa guerra onde Davi venceu o gigante Golias. Essa cidade, ela foi mesmo chamada de a glória de Israel. Mas é interessante ver que havia uma caverna ali, naquela região de Adulão, da cidade de Adulão, e Davi foi se refugiar nessa estrada. Mas deixa eu contar o contexto para que você entenda o que estava acontecendo. Veja, Davi era um homem muito importante já em Israel, porque Davi, ele havia se tornado um dos principais guerreiros de Israel. Ele, que também era genro do rei, que havia se casado com a filha do rei, né? Ele era muito conhecido em Israel. Na verdade, Davi era considerado um herói de Israel. Desde os tempos em que, quando ele era jovem, ele derrubou o gigante Golias. A partir dali, a história de Davi se tornou em Israel até mesmo, como que diria, uma lenda. Todos olhavam para aquele grande guerreiro chamado Davi e chegava-se ao ponto mesmo de se fazer canções para Davi. Foi até por causa dessa situação que o rei de Israel, que se chamava Saul, ele começou a ter dificuldades com Davi. Porque algumas mulheres, quando Davi chegava, junto com o exército, cantavam que Saul matou milhares e Davi matou 10 milhares. Você já pensou naquela época os reis, todos orgulhosos, né?
Davi realmente entrou numa situação com o rei Saul, complicada, e o rei Saul, por causa de seu egoísmo, ele se afastou do caminho do Senhor. Tem toda a história do rei Saul, nós não vamos entrar aqui. Ele começou bem, mas depois se afastou do caminho do Senhor. Acontece que Saul começou a perseguir Davi. Agora preste atenção, Davi tinha uma força no exército muito grande. Davi era reconhecido pelo povo. E tem mais um detalhe muito importante. O maior profeta que havia naquela época era considerado um juiz de Israel. E esse profeta se chamava Samuel. Ele havia ungido a Saul como rei. Mas por causa dos erros de Saul, o profeta Samuel foi na casa de Davi e ungiu Davi no lugar de Saul. Davi era conhecido, Davi tinha força no exército, Davi tinha reconhecimento do povo, e além disso, Davi tinha a unção de se tornar o próximo rei de Israel. E além disso, Davi era aparentado com o rei. Em outras palavras, Davi tinha toda a possibilidade, quando começou a ser perseguido pelo rei Saul, de levantar uma rebelião e assumir o reino de Israel. Vocês estão entendendo? Mas a Bíblia nos fala que nesse momento de glória de Davi em Israel, de um homem que estava reconhecido, herói de Israel, quando Saul começou a persegui-lo, Davi tomou uma decisão: se refugiar na caverna de Adulão. E o que significa a palavra Adulão? Sem dúvida, as palavras na Bíblia têm seus significados. Alguns não gostam de pegar esses significados, mas tem significado. E Adulão significa refúgio. Nós poderíamos então chamar essa pregação de Na Caverna do Refúgio. Eu conheci um missionário lá em Angola, quando eu servia em Angola. Conheci um missionário que era de uma igreja que chamava Caverna do Adulão. Eu gostava do nome da igreja dele, a Igreja Caverna do Adulão. Era bem interessante porque realmente demonstra esse lugar de refúgio. O lugar onde nós nos refugiamos, onde nós nos escondemos. A verdade é que Davi escolheu se refugiar do que levantar a sua mão contra o rei. Mesmo tendo ele toda a possibilidade de se tornar o próximo rei, de derrubar Saul, ele escolheu se refugiar no Senhor. Ele escolheu entrar num lugar de refúgio. E eu queria então falar para vocês sobre essa caverna de refúgio, essa caverna de Adulão. É tão bom pensar em Davi também como a figura de Jesus Cristo, porque ele é, sem dúvida, Jesus é o filho de Davi. E muitas vezes Davi também representa Jesus Cristo. E nós poderíamos assim dizer que na caverna do refúgio nós encontraremos Jesus Cristo. Eu queria então fazer algumas frases rápidas, que nós, como temos a ceia, não podemos nos prolongar muito, né? Mas eu gostaria que você, e vocês sabem que eu tenho o hábito de dividir a pregação em partes, né? Se você não tem já o hábito, você pode ter o hábito de ter um papel, uma caneta, às vezes uma lapiseira, né? E anotar. A primeira frase que eu gostaria de falar para vocês dentro desse texto que nós lemos é que a caverna de Adulão é escolher refugiar no Senhor. Quando tudo parece em que você pode agir,
que você pode fazer algo, que você tem até o direito de fazer algo, você escolhe se refugiar no Senhor. Eu queria, em primeiro lugar, dizer para vocês que a atitude de Davi deve ser a nossa atitude também. Mesmo que você tenha todo o direito de se levantar contra alguém, e você tenha o direito até mesmo de revidar aquilo que alguém está fazendo contra você, você escolhe o Senhor Jesus, porque se alguém te bate numa face, você vira outra. Permito-me relembrar as palavras que nosso querido pastor, esteve aqui, o pastor de Lagoinha, né? Esteve conosco, não sei se vocês vão lembrar. Exatamente. E o que ele disse? O Zulato disse que você pode ter todos os motivos, mas você não tem o direito. Preste atenção no que quer dizer isso. Você pode ter todos os motivos para destruir o seu casamento, para separar-se de quem quer que seja, mas você não tem o direito. Você pode ter os motivos para brigar com sua família, com seu pai, com sua mãe, com seu irmão, mas você não tem o direito. Você pode ter o motivo, todos os motivos, e me dizer que lá fora no mundo todo mundo vive desse jeito, todo mundo se prostitui, todo mundo vive sem nenhum tipo de padrão moral, mas você não tem direito. Por que você não tem direito? Porque você, se você escolheu ser um seguidor de Jesus Cristo. E quem manda na nossa vida não somos mais nós, é o Senhor. Ele é Senhor. Isso significa ser Senhor, o dono da nossa vida. Quando nós escolhemos que Jesus seja o nosso Senhor, quando as dificuldades vêm, nós nos refugiamos em Adulão. Pode se esconder no Senhor. Ele estará lá para te ajudar. Ele não vai te esquecer. Deus não esqueceu de Davi. Preste atenção. Foi em Adulão que tudo começou de novo para Davi. Foi em Adulão que o reino de Davi começou a ser edificado, porque ele escolheu não fazer na força do braço dele, mas fazer conforme o que o Senhor queria. Você pode até saber como fazer, mas escolha não fazer porque você sabe. Escolha fazer como o Senhor te orienta. Foi ali que começou o grande exército de Davi. Ali que foi as bases da estrutura política e de exército de Davi. Começou ali, na caverna de Adulão. E eu quero dizer para você, quando você vê que as coisas estão difíceis, que não dá mais para seguir em frente, entre na caverna de Adulão e encontre Jesus lá. E você vai ver as coisas sendo renovadas na sua vida. A segunda frase que eu queria deixar com vocês é que na caverna de Adulão, a caverna de Adulão é passarmos pelas nossas vitórias do passado. Quando Davi seguia em direção à caverna de Adulão para se refugiar, ele teve que passar na estrada e com certeza ele deve ter se lembrado, porque ele passou pelo caminho e pelo local aonde ele enfrentou Golias. E quando você estiver indo se refugiar no Senhor, você vai ter que passar pelas suas vitórias do passado. E aqui eu tenho uma palavra bem específica para todos nós que estamos aqui, para entender que o nosso passado faz parte da nossa vida e que nós não podemos jogar o nosso passado no lixo. Que existem muitas coisas que aconteceram no nosso passado, ruins,
e muitas coisas boas, mas o Senhor sempre esteve lá, desde o dia que você nasceu, Ele estava lá te vendo. Ele acompanhou você toda a vida e Ele te libertou momento a momento para que você estivesse aqui. Ele te atraiu no momento que você não queria, Ele estava ali. Você não sabe e nenhum de nós sabe, mas naquele dia, quem sabe, saberemos o tanto que fomos livres da morte. Quantas vezes nós deveríamos morrer e os anjos do Senhor chegaram nos libertando? E a palavra do Senhor veio nos falando, não vá por lá, vá por cá. Quantas vezes? É por isso que eu gostaria de lembrar que muitas pessoas aqui tiveram experiências com outras igrejas e agora estão aqui na Lagoinha. E eu queria dizer para você, não olhe para trás e despreze todas as igrejas que você tenha vivido. Não despreze os pastores que foram pastores na sua vida. E se eles erraram, perdoe. Mas saiba de uma coisa, houve muito valor no passado. E pare de falar mal do que foi do passado. E dê glórias a Deus. E não fale mal de pastor e de igreja. Pare com isso. Se ele errou, perdoe e comece de novo. E lembre, houve valor no passado. Houve valor com a sua família. Ah, mas a minha família você não conhece. Teve algum valor? Sim, sempre tem. Mesmo que a pessoa tenha te largado, sempre há um valor. Mesmo que foi porque te deu a luz, teve valor. Abençoe e não amaldiçoe. Porque a nossa boca não foi feita para amaldiçoar, foi feita para abençoar. E nós temos que parar de falar mal das pessoas do nosso passado. E nós temos que perdoar o que aconteceu de errado. E nós temos que abençoar quem errou, pedindo, faça dessa pessoa melhor do que eu. Muitas pessoas falam de Israel em Canaã. No deserto. Vocês conhecem a história de Israel no deserto? Muitas pessoas falam, aquele povo no deserto, olha o tanto de murmuração, o tanto de coisa que eles fizeram. Provavelmente todos nós tivemos um deserto na nossa vida e talvez nós tenhamos tido o nosso momento de murmuração. Mas deixa eu falar uma coisa. Aquela igreja do deserto foi um espetáculo. Eles murmuraram, mas a roupa deles não estragava. A água saiu da rocha. De dia eles tinham uma coluna de nuvem, de noite uma coluna de fogo. Que igreja passou por isso? Que igreja teve o privilégio de ver as cordonizes vindo porque eles estavam com fome? Que igreja teve Moisés como seu pastor? Irmãos, acorde a turma daquele que tinha Josué do lado deles. Era uma igreja cheia de bênçãos. Mas passou e veio a igreja de Canaã. Era outra coisa, era outra realidade. E se no passado você teve uma igreja maravilhosa, você teve um Moisés como pastor, aleluia, só que agora é Josué mesmo. Sobrou Josué. Porque Deus tem outro momento na sua vida. Amém. Essa palavra é especificamente também para essa igreja Batista da Lagoinha, em Lisboa. Porque eu sei que muitos vieram de outras igrejas, chegaram aqui e agora estão assim, será que essa é a minha igreja? Esta é a sua igreja, se Deus te colocou. Aceite, seja igreja. E deixa a igreja de lá para lá e comece a viver o momento de hoje. E olha, se nós sairmos desse lugar aqui e formos lá para Benfica, como a gente está pensando ir, nós vamos. E vai ser uma bênção também. Porque o mais importante não é o local, são as pessoas que Deus colocou. É vocês, é nós. E nos reunimos nessa caverna do Adulão. Ou caverna boa é essa? A caverna de refúgio. A terceira frase que eu queria dizer é que a caverna de Adulão é proporcionar a possibilidade de conhecer aqueles que nos amam. Porque quando a gente entra na caverna de Adulão, Deus reúne a nossa família.
no momento da dificuldade, se esconda em Adulão e Deus vai chamar a sua família para ficar junto com você. E você vai ver quem é a família. Eles virão. Eles virão. Porque a caverna do Adulão tem essa possibilidade de conhecer aqueles que nos amam, que estão ao nosso lado. Mas lembre de uma coisa. Deixe ser amado. Deixe que aqueles que te amam te amem. E simplesmente entenda que na caverna de Adulão é um lugar de refúgio. Não só para você, para eles também. Não é só você que está se refugiando em Cristo. É eles também. É como essa igreja. Não é só você que precisa de ajuda. Todos aqui precisam de ajuda, começando por mim. Todos nós somos necessitados. Não há nenhum justo, nenhum sequer. Todos nós podemos errar. Ah, mas fulano errou comigo. Pronto, acabou. O resto da vida estou decepcionado. Agora não confio mais nessa pessoa. Não dou mais chance para ela. Você pode até ter os motivos, mas você não tem o direito de fazer isso com seu irmão. Amém? Você tem que lutar pelos seus irmãos. Você tem que lutar um pelo outro. É por isso que quando a gente ouve fofoca dentro da igreja, nós nos levantamos na hora e paramos. Para com isso agora. Você ouviu falar o que fulano fez? Não quero ouvir. Não quero ouvir. E se eu ouvir, vou falar com o pastor. Sabe por quê? Porque eu não aceito isso no nosso meio. Amém? Nós não vamos ser uma igreja cheia de fofocas. Nós vamos ser uma igreja cheia de bênçãos. Fale bem do irmão, não fale mal. Quando você ficar sabendo coisas boas do irmão, fala mesmo. Amém? Você descobriu uma coisa boa do irmão, pode falar à vontade. Você descobriu alguma coisa mal do irmão, não fala nada. O que você tem que falar? Me fala. Por que você tem que falar? Me fala o motivo. Qual é o objetivo de falar mal dos outros ou de denunciar o erro dos outros? Se você sabe que alguém errou, você vai ter que ajudar e não falar mal. E se você não pode ajudar, não faz nada. Fica quieto no seu canto e ora por ele. Amém? Isso aqui é o caminho do Senhor. Esse é o caminho do Senhor. E se você tem que falar, fala comigo. Para eu poder ajudar. Não é assim que funciona? A quarta coisa que eu queria falar é que a caverna do Adulão é nos transformar em esperança para os rejeitados. Preste atenção quem foi para a caverna do Adulão. Todo homem que se achava em aperto, todo homem endividado, todo homem com espírito desgostoso. Quando nós decidimos nos refugiar no Senhor, o Senhor vai trazer pessoas que precisam também de refúgio para estar do nosso lado, porque nós escolhemos nos refugiar. As pessoas começam a ter coragem de vir refugiar junto conosco. Então, se você está refugiando no Senhor, pode saber que vai aparecer gente que precisa de ajuda. Ah, mas Senhor, eu vim aqui para pedir ajuda. Eu vim para essa igreja porque eu precisava de ajuda. Então deixa eu te falar uma coisa. Se você veio para essa igreja porque você precisava de ajuda, a sua ajuda é essa. Você vai ajudar outros. Amém. É assim que funciona. Dai e ser-vos-á dado. É simples. Ele resolverá o nosso problema quando nós estivermos ajudando a resolver o problema dos outros. Não pense que Deus vai te dar uma casa, um carro, bem, saúde, para você mesmo. Para você se deleitar nos seus próprios deleites e desejos. Não. Se Deus está te dando alguma coisa de saúde aos bens, é porque Ele tem um propósito de te usar como bênção nessa terra. E quero te dar um anúncio. Se você aceitou Jesus como Senhor, Salvador da sua vida, o que você tem, inclusive sua saúde, seus bens, seu corpo, sua família, tudo não é seu, é do Senhor.
Você é mordomo dele. Cuide bem, viu? Cuide bem. Deus nos colocou para ser bênção e não maldição. A quinta coisa que eu queria dizer é que a caverna de Adulão é lançar as bases para um exército de vencedores. Aqui está uma das coisas mais interessantes aqui nessa história de Adulão. É que 400 homens se uniram a Davi. Quem eram esses homens? Vamos lá? Os endividados, os homens em aperto, os de espírito desgostoso, os que estão deprimidos. E sabe quem foi esses 400 homens? O exército de Davi. Vocês já ouviram falar dos valentes de Davi? São esses. Alguém pode virar e falar assim, não tem jeito para você. Eu tenho uma boa notícia. Tem jeito. Se une com o rei Davi e você vai fazer parte do exército dos vencedores. Mesmo você sendo um deprimido, endividado, mesmo você com todos os problemas, Ele vai te fazer um vencedor, um homem cheio de glória. Esse é o exército de Davi. Aqueles que reconhecem que não são, aí eles são. Eles serão porque eles procuram a caverna de Adulão. Eu até ouvi falar que a Lagoinha é uma caverna de Adulão. E é mesmo. Amém. Que seja uma caverna de Adulão. Com pessoas desgostosas, pessoas desviadas, pessoas desigrejadas, pessoas que foram feridas, pessoas que... todo tipo, não tem problema. Deixa vir para a caverna de Adulão, que você vai ver o exército que vai se levantar aqui. Aleluia! Amém? Amém. Amém, né? Não existe para Deus nada impossível. E você, não importa o que aconteceu com você, eu quero lhe dizer, o Todo-Poderoso pode fazer de você uma bênção para essa nação de Portugal. Amém. Nós podemos nos levantar aqui em Portugal como uma luz para essa nação, alcançando todos que moram nessa nação, mudando o quadro de muitos portugueses que não conhecem a Jesus, porque estão presos apenas por uma tradição religiosa, pensando que são cristãos, mas não são, porque preste atenção, nascer numa igreja ou colocar um nome de cristão não faz ninguém de cristão. Você que nasceu na igreja evangélica ou igreja católica, seja o que for, e você pensa que você é cristão simplesmente pelo fato de que sua família é de uma origem cristã, você está muito enganado. Cristão só é aquele que segue Jesus Cristo. Cristão só é aquele que nasce de novo. Infelizmente hoje Portugal não é mais uma nação cristã. Ela não serve mais o Senhor Jesus Cristo. Deixe-me falar aqui para não pensar que eu estou falando só da religião católica. Os Estados Unidos da América não é mais uma nação cristã. Mesmo sendo chamada de protestante, ela não é mais cristã. Nem Portugal, nem a Itália são mais países cristãos. Jesus não é mais exaltado nas escolas. Jesus não é mais exaltado na nação. As pessoas não estão mais amando a Jesus como a Bíblia ensina. Tradição não nos faz cristãos. O que nos faz cristãos é aceitar a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. E nós podemos ser uma palavra profética na nação de Portugal, porque uma coisa nós sabemos: as bases do cristianismo estão nessa nação. Amém. Não é difícil falar de Jesus aqui. E normalmente eles conhecem a mensagem de Jesus. Não é verdade? Mas precisam da palavra profética, ensinando a todos que já ouviram falar de Jesus, que Jesus está vivo e que Ele é o único mediador entre Deus e os homens.
caverna de Adulão é um momento de refúgio que todos temos que ter. É um momento de recomeço. Em toda a nossa vida nós temos recomeços. Vocês concordam? Eu fico impressionado com Deus no que concerne ao recomeço, porque Ele deixou uma mensagem muito clara para nós todos os dias. Todo dia fica de noite. E todo dia, no outro dia, nasce um novo dia. Sabe por quê? É Deus falando, eu vou recomeçar. Eu vou recomeçar. Há uma possibilidade de recomeçar. Tudo pode ser recomeçado. Mesmo que fique de noite. Mesmo que a escuridão você não consiga ver mais nada. Faça o seguinte. Entre na caverna de Adulão. Repouse no Senhor. E veja um novo dia nascer. Porque as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Mas não deixe a sua ira passar a noite. Não. Não deixe. Para que no outro dia você não acorde com ira. Amém? Recomece na caverna de Adulão, onde Jesus está. Porque ali é a oportunidade para nós. Todos nós. Quem está com o espírito desgostoso ou abatido. Aquele que está endividado, seja financeiramente ou seja emocionalmente. Aquele que está em aperto, seja qualquer tipo de aperto que parece que não tem saída, se refugie no Senhor, porque Ele é o nosso refúgio. Eu me refugio no Senhor, Ele é a minha fortaleza, Ele é o meu refúgio, Ele é o meu Davi. E deixa agora eu transportar aqui para a prática da Igreja Batista da Lagoinha em Lisboa. Me deixe ser seu Davi. Percebeu? Porque também Davi estava cheio de erro. Mas se una a mim nesse ministério e vamos levantar uma igreja forte nessa nação. E vai se espalhar para outros lugares. E vai para Braga. Amém, Ana? Que vai para todos os outros lugares dessa nação. E quem sabe, creio eu sim, João, para outras nações. Para o continente europeu. E por que não transformar a palavra profética, que já foi falada num dos eventos lá nos Estados Unidos da América, quando um profeta do Senhor falou lá que Portugal ia ser a porta do avivamento para a Europa. Isso já foi falado também no Brasil. E nós temos crido que Deus está levantando uma oportunidade para essa nação. Assim como Portugal foi usado para expandir para muitas nações. Talvez o país que mais dos idos de 1500 andou com seus barcos alcançando nações e nações. Que isso seja profético em Portugal e que Portugal alcance todas as nações como no ano de 1500, mas agora com o evangelho verdadeiro de Jesus Cristo. Não com a Inquisição, não com a imposição de uma estrutura religiosa, mas com a mensagem de Jesus Cristo. Nós podemos crer nisso. E agora nós vamos ter a oportunidade de participar da ceia do Senhor.